tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que tem a ver com cultura também, que é o conceito de belo na arte. Durante todo esse ano nós falamos do conceito de beleza a partir de uma visão cultural, a partir da visão daquelas pessoas que produzem, que fazem essa cultura. Mas essa ideia que a nossa cultura ocidental tem de belo, ligado à ideia de perfeição, nós tiramos de algum lugar. E de onde que nós tiramos essa ideia? Quando a gente vai pensar em beleza na arte, a gente tem que fazer 3 perguntinhas básicas. Primeiro, o que significa o conceito daquilo que é belo? Será que existe a beleza ideal? Tem um padrão de beleza? Ou ela é subjetiva? Será que tudo aquilo que é belo é belo também porque é verdadeiro? Tá? Então, esse conceito de belo ligado à ideia de perfeição surge na Grécia Antiga. Ela vai começar, a Grécia Antiga, ela começa a observar a natureza, né? Todos os seus deuses estão voltados, são deuses ligados a elementos da natureza, então a natureza tinha uma importância enorme para aquela cultura e desde lá da pré-história que a gente estuda que o homem ele quer representar aquilo que ele vê e aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Qual é a primeira forma dessa representação? Vai ser através daquilo que se pode ver. Então você tem a pintura, o desenho, a escultura e a arquitetura, música e dança também, mas nesse primeiro tempo aqui, nesse primeiro momento do conceito de belo, nós vamos ficar com 2 dessas manifestações, que foram as arquiteturas e as esculturas. Tá? É claro que como eles estavam ligados a essa ideia do belo ser uma representação da natureza, os filósofos gregos, a palavra filosofia surge na Grécia Antiga, filosofia quer dizer amor à sabedoria, então os porquês nunca tinham uma resposta para tudo sempre, porque assim que eles descobriam a resposta de um porquê, logo vinha um outro porquê e outro, isso é muito bacana, porque desenvolve o pensamento, se constrói conhecimento, se constrói pensamento buscando os porquês das coisas. E claro que o conceito de belo, ligado à ideia de perfeição, era uma das questões para esse homem desta época. E na Grécia Antiga a gente destaca 2 filósofos que tiveram ideias diferentes sobre o conceito de belo. Você tem Platão, que vai falar que, isso eu estou falando do conceito de belo na arte, tá, pessoal? Então você tem Platão, que vai falar que a arte, ela não é bela, por quê? Porque ela jamais vai conseguir imitar a perfeição da natureza. Ele fala, né, o seguinte, ele criticou a arte que se limitava a copiar a natureza, o mundo sensível, afastando assim o homem da beleza que reside no mundo das ideias. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você tem uma estátua grega, certo? Vocês já viram a perfeição que é uma estátua grega. É a questão do estudo do corpo humano, a expressão facial, a pose. Então Platão vai falar o seguinte, por mais que ela seja perfeita, ela não vai fazer aquilo a que ela se propôs, que é representar o ser humano. Ela jamais vai ser um ser humano, por quê? Porque ela não vai falar, não vai pensar, não vai verbalizar. Então, quando a gente fala assim, ideias platônicas, né, são ideias que ficam, né, pensamentos que ficam no campo das ideias. Porque, para Platão, a beleza era algo idealizado. Já Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele já começava a discordar do seu mestre nessa questão. Por quê? Para ele, já que a arte representa com tanta perfeição aquilo que você vê, então ela
é bela, ela tem verdade. Ele coloca aqui, a arte como uma criação especificamente humana, pois o belo não pode ser desligado do homem. Por quê? Porque essas duas palavras, belo e humano, estariam intrinsecamente ligadas. Então, assim, a arte ela vai acabar fazendo um bem, né? Essa beleza que você vê na arte acaba fazendo um bem. Por quê? Porque você consegue reproduzir através das suas mãos, né? Daquilo que você cria, a sua representação de mundo. Então, por exemplo, para você criar as arquiteturas dos templos gregos e tal, você vai desenvolver um conhecimento matemático, um conhecimento estético, que para aquela época foi inovador. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de belezas clássicas. Quando a gente fala de belezas clássicas, a gente fala do belo ligado a esse conceito de perfeição. Então aqui nós temos a estátua da deusa Afrodite, feita na Grécia Antiga, e a gente observa, né, a leveza do movimento, esse detalhe do planejamento, a delicadeza desse corpo feminino. Você tem o conceito de belo para a nossa sociedade, um exemplo feminino e um exemplo masculino, dos padrões de beleza que precisa ter para se encaixar na sociedade, dentro do conceito do belo ligado à ideia de perfeição. Você tem um templo grego, que eu falei, né? Tanto o templo grego quanto o teatro grego. A questão do desenvolvimento de matemática, do desenvolvimento da estética, da simetria, da proporção para representar a beleza. E aqui você tem um vaso grego também, onde a simetria, uma coisa muito importante para representar a beleza, é a ideia do simétrico. Porque se a beleza é algo divino e a ideia da simetria te liga ao divino, porque os dois lados são iguais, a gente vai ver essa beleza, essa simetria em várias manifestações artísticas, como a arquitetura e a cerâmica, e o teatro também. Aí o tempo vai passando, você chega na Idade Média. Outros pensadores vão dar outros conceitos sobre a questão da beleza. Santo Agostinho, por exemplo, na Idade Média, ele vai dizer que o belo não vai ser aquilo que é perfeito, e sim aquilo que é ligado ao divino. Ele tem uma frase aqui dele interessante, que ele coloca assim: esses atributos nada mais são do que reflexos da própria beleza de Deus. Ao final, né, na era medieval, a autoridade eclesiástica, ou seja, a igreja, rejeita a autoridade científica, que se faz presente notório. Então a gente pega a Grécia Antiga, essa beleza ligada à ideia de perfeição, estava mais ligada a essa busca por você fazer algo que tem que ser perfeito e simétrico e matemático dentro de uma proporção, enquanto que na Idade Média essa ideia, essa coisa da pesquisa já não é mais tão importante, porque essa beleza vem do divino. Se a gente começa a observar, por exemplo, nas pinturas medievais, vamos ver que o corpo humano medieval, ele muda completamente, ele já não é mais tão perfeito quanto o corpo humano grego. O corpo humano medieval, ele é uma linha vertical. Por quê? Porque a linha vertical te liga a terra, né, a base, ao que está no céu. Então as igrejas serão verticalizadas, o corpo humano será verticalizado nessa ideia de unir o homem, que é a base, a Deus, que é superior. Tá? E a gente vai andando, avançando mais no tempo, chegamos no Renascimento, e esse artista já começa a abandonar essa ideia medieval de beleza ligada ao divino e vai buscar
na Grécia Antiga, essa ideia de beleza mais ligada à ideia de perfeição, mas aqui no Renascimento você vai ter uma busca da beleza ligado muito mais ao científico. Então, as suas regras, os seus padrões serão muito mais bem estabelecidos, bem norteados para aquele do que aquele proposto pela Idade Média. Mesmo que essa arte do Renascimento, como a gente vê nos países mediterrâneos, como França, Portugal, Espanha e Itália, ainda uma arte muito ligada à igreja. Mas se a gente estuda, por exemplo, o corpo humano, Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, por exemplo, você vai ver as questões da proporção, a questão da simetria, a questão do equilíbrio da composição, que eram buscas dos ideais de beleza renascentista. Aqui nós temos, né, uma mulher medieval e uma mulher do Renascimento. Então, aquilo que eu falei para vocês, na mulher medieval, ela é mais desproporcional, então mãos, braços mais longos do que proporcionalmente seria, cabeça menor e o corpo muito alongado. Por quê? Dentro do ideal de beleza medieval, a beleza ela é divina. Então, o Deus não estaria preocupado com o que você é por fora, sua beleza exterior, e sim a sua beleza interior. Você chega no Renascimento, aí você já vai ter uma mudança desse padrão de beleza. Você começa a reparar, por exemplo, na Mona Lisa, onde você tem uma proporção, tamanho da cabeça de acordo com o tamanho do corpo, mãos proporcionalmente desenhada para o tamanho desse corpo, as técnicas do claro e escuro, você usar a cor de uma maneira mais próxima à realidade do que aqui no medieval, que ainda está bem desenho, né? Bem pintura de desenho. Aqui mesmo a fotografia ainda não ter nem sonhado em ser inventada, você vê mais realidade na Mona Lisa. E esse conceito foi mudando, foi passando ao longo do século e tal, e hoje em dia você tem uma diversidade muito grande daquilo que pode ser belo. Então, apesar da nossa sociedade ainda impor padrões de beleza ligados à ideia de perfeição, cada vez mais nós percebemos que principalmente os mais jovens, porque sempre a novidade chega pelos jovens, a gente já viu sobre isso, que a cultura ela não é estática e sim dinâmica, eles vão apresentando novas concepções tanto do belo para o indivíduo quanto para o coletivo. No nosso trabalho, vocês vão justificar essas frases tão célebres ditas aí ao longo da nossa história. Tem um ditado popular que diz assim: quem ama o feio, bonito lhe parece. Segundo ditado, dito por Vinícius de Moraes, que é o seguinte: as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E a terceira, feita por um filósofo mais próximo a nós: a arte nos convida a contemplá-la por meio de pensamento e, na verdade, não para que se possa retomar o seu antigo lugar, mas que seja conhecido cientificamente o que é arte. Então, vocês vão usar em torno de 4 linhas, né? A última de Hegel, se você quiser usar mais um pouquinho, está valendo, para poder fazer esse trabalho. Então, não é escolher uma para fazer não, tá, meus amores? É escolher as 3 e dissertar sobre as 3. Tudo bem? Beijos!